Nós vamos estudar essa parte agora, e é importante que você entenda muito bem isso, porque em comparação com as outras religiões que você vai se confrontar, essa é uma verdade que faz toda a diferença. Nós vimos semana passada que algumas religiões que se dizem cristãs e outras não, elas não creem em Jesus como sendo Deus. E o nosso entendimento da pessoa de Cristo como sendo Deus é muito importante para nós entendermos a plenitude do plano da salvação. Pode passar isso aí? Nós lemos, eu acho que eu só falei sobre o primeiro verso da semana passada. O primeiro verso é João capítulo 1, verso 1. Talvez você tenha recebido o resumo dos textos aí, acho que está na folha de trás, na folha número 4. Alguns textos estão, outros não. Mas diz João capítulo 1, verso 1. Se você trouxe a sua Bíblia, você pode abrir, quer ver só? Você pode abrir a sua Bíblia, e se você tem caneta, você faça um sublinhado desse texto. Se você precisar de uma, eu tenho aqui. Sublinhe esse texto, porque esse texto é muito importante para você entender uma verdade que eu vou explicar agora. E aí, quanto mais você grifa a sua Bíblia, melhor é. Por exemplo, quando eu estou estudando as minhas meditações, eu encontrei algum texto que pode comprovar alguma coisa, então eu anoto ele na capa. Minha Bíblia está toda ferrada, olha só. Está só o pó da gaita, só titela. Olha só. Está cheio de rabisco. Então, quando você vai estudando, você vai, rabiscando, tá vendo? Você vai fazendo perguntas, você vai colocando ali textos, entendeu? Você vai rabiscando mapeando a sua Bíblia. Beleza. Isso aí, cristologia, você vai ser alguns tipos de fala sobre cristologia na Bíblia? Vai ter vários tipos de cristologia. Cristologia. A palavra cristologia não está na Bíblia. A palavra cristologia significa estudo da natureza de Cristo. Nós vamos estudar Jesus como Deus e como homem. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A maioria esmagadora dos teólogos protestantes e católicos afirma declaradamente ou claramente que capítulo 1, verso 1 de João está diretamente relacionado com Gênesis, o capítulo 1, verso 1. Abra sua Bíblia em Gênesis 1, verso 1. Fernando de Carli. Lê para nós. Gênesis capítulo 1, o verso 1. Nosso tenor. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ok. No princípio criou Deus o céu e a terra. Em hebraico é Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Haaretz. No princípio era o verbo. O verbo, vamos ter um pouquinho de gramática aqui. O verbo, ele denota o que numa frase? Ação. O que faz o negócio. E aí quando você remete para Gênesis capítulo 1, verso 1, está dizendo assim, no princípio criou Deus. João, no princípio era o verbo, era a ação, e o verbo era Deus. Aqui eis uma verdade que nós vamos elucidar conforme o estudo vai passando. Jesus Cristo é o agente divino na criação. Deus, por meio de Jesus, criou o universo. Jesus é o agente criador, em Gênesis no capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse verbo é a palavra logos em grego. Tem duas palavras, logos e rema, como eu disse semana passada. Rema é a palavra falada e logos é a palavra personificada ou encarnada. Esse verbo é Jesus. Mas como você não comprova isso? Então, se você está com a Bíblia aberta em João capítulo 1, o verso 1 aí, lê por favor para mim bem alto o verso 14.
Quem lê para mim? Verso 14, capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha aí. E o verbo que estava no princípio do quê? Da criação do universo. E o verbo que estava no princípio era Deus, estava com Deus, e o verbo era Deus. Quando você pega Gênesis capítulo 1, verso 1, diz lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra Deus, muitos de nós sabemos, é a palavra Elohim. Eu não trouxe a linha hebraica, mas era bem legal. A palavra Elohim é uma palavra composta. Muitos sabem disso. Quando você procura a palavra Deus em hebraico, tem Deus, aquele Deus que se escreve com letra minúscula, deuses, né? Baal, por exemplo, é Deus, né? Senhor. Mas na gramática hebraica, nós temos 3 tempos de pessoas, ou 3 modos de pessoas. No português nós temos eu, tu, ele, nós, vós, eles, singular e plural. Me ajuda aí que eu estou dando branco. Agora, no hebraico é diferente. No hebraico os pronomes pronomes. Isso, os pronomes eles são diferentes. Tem o singular, o dual e o plural. O dual significa uma dupla ou 2 pessoas. Nós temos o singular, que é uma pessoa, e o plural, que é mais de uma. Se é eu e você, já é nós, então é plural. Mas na gramática hebraica não é assim. Na gramática hebraica nós temos o singular, o dual e o plural. E a palavra Deus, no singular, é a palavra El. E-L, transliterando. Por isso que você vê algum nome que termina com El na Bíblia, é uma referência a Deus. Miguel, quem é como Deus? Emanuel, Deus conosco. Rafael, Deus cura. Daniel, Deus é meu juiz. E por aí vai. Agora, quando vai para o dual, de El vai para Elohim. É a palavra Elohim, que significa Deus duplo, ou 2 deuses, 2 coisas, 2 pessoas naquela palavra. Ou seja, se eu usasse eu e você, seríamos Elohim, porque é 2 pessoas. Mas a palavra que aparece aqui no Gênesis, capítulo 1, verso 1, primeiro verso da Bíblia, é Elohim. E a palavra Elohim é a tradução do plural. Então, quando você lê, no princípio criou Deus, essa palavra Deus que está aqui é Elohim, um Deus composto, 3 pessoas. Ou mais, né? Pelo menos 3 pessoas. E aí você começa a perceber, porque Gênesis começa assim, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, o Espírito Santo estava ali, e Deus, o Pai, também estava ali. Só que lembrando que não é dual, porque se fosse só Deus e Espírito Santo, seria Elohim, mas é Elohim. Onde está Jesus? Em João 1, verso 1. Jesus é o agente divino na criação. Essa é uma das maiores provas acerca da Trindade. Mas vamos passar que tem muito verso. Mateus 1, não, volta Mateus. Mateus 1, o verso 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus que habita conosco. É um dos nomes de Jesus. Pode passar. Se alguém tiver pergunta, levanta a mão. Eu não sei se eu vou te responder, mas... Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. As testemunhas de Jeová, por exemplo, elas creem que Jesus não é Deus.
que Jesus foi a primeira criatura a ser criada pelas mãos de Deus o Pai, que é o Eterno, que é Jeová, Javé. Inclusive na Bíblia, no princípio, Que é a versão que eles usam. no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era um Deus com D minúsculo. Isso. Essa é a versão que eles têm, né? Mas é adulterada. A versão que usava lá no Testemunho de Jeová é a versão Novo Mundo. Tanto que quando aparecer a palavra Deus, eles trocam por Jeová, né? No princípio criou Jeová, isso, né? Agora, essas pessoas e muitas outras religiões creem que Jesus não é Deus. Que Jesus é o Filho de Deus, criado por Deus. Mas esse texto diz que Jesus é Pai da eternidade. Jesus não é filho porque ele é gerado. Ele é filho por mérito. Não por gênese, mas por mérito. Pode passar. Romanos 9,5. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Jesus é sobre todos, Deus bendito. Amém. Pode passar. Outro texto. 2 Pedro capítulo 1, verso 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, ao que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, o nosso Deus e o nosso Salvador. Está dando para entender? Está vendo a linha de raciocínio que nós estamos seguindo? Antigo e Novo Testamento sendo usados para comprovar a divindade de Cristo. Até agora eu não abri nenhum livro de Ellen White e pretendo não abrir até o final dessa escola nas aulas de teologia, para que não reste ou sobre alguma dúvida. Pode passar. Lucas 23, 40. Esse texto é interessante. Jesus estava pendurado no madeiro. E diz a Bíblia, diz a história que junto dele tinha o quê? Dois ladrões. E diz a tradição que tinha o mau ladrão e o... Tem ladrão bom? Os dois eram maus, né? Era o mau ladrão e o ladrão pior ainda. Mas aí, quando Jesus foi pendurado no madeiro junto com os dois, um deles, chamado Gesmas, ele diz assim: o que o senhor está falando aí? Jesus ali agonizando, né? Por que você não disse que você é o rei dos judeus e tudo mais? Por que você não desce da cruz? Salva-te a ti mesmo e salva a gente também. Nesse momento, o bom ladrão, do outro lado, ele responde assim, respondendo porém o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Qual verdade está guardada nesse texto? O bom ladrão diz assim: cala a boca aí, meu. Será que você não entende, nem mesmo na hora que você está morrendo? Será que você não teme a Deus, estando na mesma condenação de Deus? Não é isso que o texto está dizendo? Claramente. Será que você não teme a Deus, estando na mesma condição que Ele? Ou seja, o bom ladrão reconhece Jesus como sendo Deus. Será que você não teme a Deus, estando na mesma condição ou na mesma condenação? Eu estava falando da condenação dele, porque o camarada está brigando com ele. Será que você não teme a Deus, estando na mesma condenação de Deus? Pode passar. Esse texto é interessante. Jesus ressuscitou, e a primeira vez que ele apareceu aos discípulos, alguns estavam faltando, e um deles era Tomé. Diz o texto bíblico que Jesus ele aparece para uns, e eles ficam animados e começam a contar para os outros, e tem aí a velha história do Tomé, o homem de pouca fé, né? O homem incrédulo. E os discípulos falaram assim: Tomé, a gente viu o Senhor. E o que ele disse? Se eu não tocar nas suas feridas, e não tocar na sua ferida aqui do seu lado, de modo algum acreditarei. Então, numa segunda reunião, diz a Bíblia que Jesus entrou pela porta fechada. Jesus entrou pela porta fechada e apareceu no meio deles.
quando Jesus aparece, ele já aponta para Tomé e fala: vem cá, você está duvidando que sou eu? Então, pega aqui na minha mão, pode pegar. Pega aqui, põe o dedo aqui. Ó, aqui ó, põe a mão aqui. Sou eu, Tomé. Nesse momento, Tomé, ele cai na real, cai a ficha. Então ele profere essas palavras. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Mas o irmão sincero, de uma outra denominação, ele não creu muito nessa versão que nós damos nos evangelismos. E aí ele esperou terminar o evangelismo e chegou no pastor que tinha pregado essa palestra e disse assim: pastor, deixa eu explicar uma coisa que o senhor não sabe. Eu estudei muito esse texto, grego, hebraico, latim, tudo, vários comentários bíblicos, e eu cheguei à única conclusão que dá para chegar. Isso que o senhor falou não tem nada a ver. Na verdade, quando Tomé estava reunido ali com seus amigos, ele estava um pouco mais no canto, Jesus aparece do nada na frente dele, e ele toma um susto, ele dá um pulo para trás e fala: ai meu Deus! Essa foi a explicação que o camarada deu. Ai meu Deus! Só que, detalhe, Tomé era judeu, e sendo um judeu zeloso da lei, ele não poderia falar o nome de Deus em vão. Eles não tinham essa cultura de ai meu Deus. Absurda, né? Mas então ele confessa que Jesus é quem? Deus meu. Pode passar. Tito 2,13: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor. Quem? Jesus Cristo. O grande Deus e nosso Senhor, Adonai. Jesus Cristo. Pode passar. Esse texto também é interessante. João 1,18: ninguém jamais viu a Deus. Abra sua Bíblia aí que tem uma parada que eu quero ver. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Eu quero que você abra a sua Bíblia porque algumas versões estão erradas. Porque diz assim, ó: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Fala, Deus. Você falou de aí, tradução errada. Sociedade bíblica não cuida dessa parte. Como é que pode traduzir errado? Porque a sociedade bíblica, ela faz várias versões. Ela faz várias versões. E as versões são tradicionais. Por exemplo, a João Ferreira de Almeida, ela não muda, ela só atualiza. A sociedade bíblica autoriza isso? É ela que faz. Não somente ela. Ela tem, até tem, mas não sei por quê. Existe o conselho, mas não muda. E se mudasse, quantas Bíblias já não soltaram com a versão errada? Né? Vira e mexe tem as atualizações, mas a sociedade bíblica é responsável por todas as versões, não é só João Ferreira de Almeida. Como que está aí na sua Bíblia? Alguém está a palavra filho? Tem aí? Ó, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Agora, de quem está a palavra Deus? Ó, algumas está a palavra Deus. Diga, quem perguntou? Desculpa se eu estiver errado, mas qual a diferença de atualização e correção? Atualiza o que se não mudar nada? A ortografia, gramática, por exemplo, se eu tiver a palavra ideia, ela vai aparecer agora sem acento. Entendeu? Porque antes ela tinha acento. Não muda o sentido da palavra. Oi? Não muda o sentido da palavra. Não muda o sentido da palavra. Agora, essas questões aí que são já teológicas, querendo ou não, infelizmente são algumas tradições, né? Agora, se tem esses concílios aí, que eu sei que tem, mas nunca pesquisei, então eles devem mudar. Agora, uma Bíblia interessante, que se você se interessar por estudos mais profundos, você pode pegar algumas versões que são mais próximas do original. Por exemplo, a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia atual, a Bíblia de Jerusalém, ela é muito boa. Apesar de serem textos difíceis, são os mais próximos do original hebraico e grego. King James Version também é muito boa. Fala filho, Jack. Fala filho, né?
aqui. Agora, quando você vai para o grego, que o Novo Testamento foi escrito, não está a palavra filho, porque se tivesse filho estaria assim, ó. Olha aqui. Monogenes huios. Huios é filho em grego. Ele é meu filho. Ele é meu huios. Filho. Monogenes huios. Mas, quando você vai para o original grego, se você... Bom, ô Fran, cadê a Fran? A gente poderia criar depois um Dropbox para a nossa escola de missões, para as pessoas pegarem alguns materiais que a gente vai deixando, vídeo e tal, uma coisa, né? A gente pode deixar assim. Eu tenho alguns textos gregos, livros da Bíblia em grego, que eu poderia dar para vocês, assim, entendeu? Agora, quando você vai para o original grego, tem a Bíblia Receptus. Digita lá no Google, Bíblia Receptus. É a Bíblia em grego. Você clica lá online, bem legal. Está escrito monogenes theos. Monogenes theos. Theos é a palavra Deus. Infinitivo. Monogenes theos. Ou seja, a tradução correta. Ninguém jamais viu a Deus. É Deus o Pai. Mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. E aí você lembra das palavras de Filipe. Filipe fala assim, ó: Senhor, mostra-nos o Pai. E o que ele responde? Pô, cara, tá de brincadeira comigo. Como assim? Eu estou há tanto tempo com vocês, caiu a ficha ainda. Ou seja, Jesus era a plena revelação de Deus o Pai. Pode passar. Agora, esse negócio é interessante e a gente já vai para o final. Quando você pega a Bíblia Novo Mundo, a palavra quando aparece Senhor ou Deus, está escrito, eles trocaram por Jeová. Ok? O Novo Testamento deles, né, é uma bagunça. No Salmo 23, verso 1, que é a única coisa que eu consegui decorar definitivamente a Bíblia, está lá escrito assim, ó: o Senhor é o meu pastor. Mas em João 10, no verso 14, Jesus fala assim: eu sou o bom pastor. Jesus. Salmo 23, verso 1: o Senhor é o meu pastor. Ou seja, Jeová é o meu pastor. Só que aí em João 10, 14, Jesus fala: eu sou o bom pastor. E não para por aí, porque no Salmo 27, verso 1 diz que Jeová é luz. E lá em João 8, verso 2, Jesus fala: eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz. Outro texto também, Salmo 18, verso 2 diz assim: Jeová é a pedra. Jeová é a pedra, é a rocha. E aí 1 Coríntios capítulo 10, verso 4 diz: Jesus é a pedra de esquina, pedra angular. Jeremias 10, verso 10 diz que Jeová é a verdade. João 14, verso 16, Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Tem a tabelinha aí que eu deixei para vocês. Esses são poucos textos das dezenas de textos que nós temos sobre comprovação bíblica de que Jesus é Deus. Semana que vem, passa para mim esse slide. Semana que vem nós vamos entrar então um pouco mais a fundo na questão da cristologia. Cristo e os cristãos. O pós-lapsarianismo e a arte de não pecar. Para você ter uma ideia, para nós encerrarmos com uma oração. Eu cheguei na Bélgica no dia 28 de agosto de 2012. No final de semana seguinte, eu já tinha organizado o batismo de um casal lá. Estava preparado para o batismo, vamos organizar, vamos batizar antes que chegue a neve. Porque lá congela tudo, né? Então nós organizamos um batismo numa cidade chamada Dinon, que é uma cidade medieval. Muito bonito lá. E nós realizamos num lago de águas cristalinas assim, com rochas, coisas mais lindas. A água estava a 3 graus. Batizar esse povo.
É melhor passar frio agora do que calor no inferno. E aí, diga. O que é pós-lapsarianismo? Já vou explicar. E aí nós organizamos no domingo um piquenique com os irmãos da igreja ali. Naquela época eu tinha mais ou menos umas 70 pessoas, 70 membros daquela igreja. A igreja adventista brasileira, o Luso Brasileiro de Bruxelas, onde eu cuidei. E aí nós organizamos um piquenique. Só que o que eu não esperava e não sabia é que no meio daquela igreja tinha um grupo de hereges pós-lapsarianos, perfeccionistas, pessoas que creem que conseguem viver sem pecar. E essas pessoas, elas começam a adquirir algumas manias. Uma delas muito famosa é: quem come carne não vai para o céu. Já ouviu isso da boca de alguém? Já ouvi do pastor isso. Era. Ah, sim. Já ouvi muito. De mim não. Agora, eu estava lá com esse povo, fazendo um piquenique e tudo mais, e tinha uma irmã que ela vendia salgadinho de festa. Sabe? Coxinha, bolinhos lá, e quibe, essas coisas. E esse povo estava lá. E aí, eu ali, conhecendo o povo ainda, a irmã falou assim: ô pastor, chega aí, vem comer uma coxinha aqui com a gente. Aí eu, todo pimpono, né? Todo pimpão, abaixei, peguei a coxinha. Quando eu peguei a coxinha, veio assim, um irmão conversar comigo. E aí eu mordendo a coxinha devagarinho ali. O irmão falou assim: pastor, eu posso te contar umas experiências que eu estou tendo com Deus? Pode. Pastor, Deus tem falado comigo. Pastor, eu oro 4 horas por noite, todas as noites. Falei: haja assunto, né? Eu oro com Deus 4 horas todas as noites. E pastor, Deus tem me feito vencer o meu próprio eu. E eu lá, ó, que bom, né? Eu mastigando a coxinha. E aí eu mordendo aquela coxinha que era de frango. Ele falou assim: pastor, eu estou há 15 dias sem pecar. Meu olho estava desse tamanho. Sério? Sério. Pastor, 15 dias sem pecar. E Deus tem falado comigo. Eu nunca me senti tão perto de Deus como agora. Que bom. E sabe, pastor, quando eu leio que Paulo ele diz assim para Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Pastor, Paulo não pecava mais, pastor. Ele não pecava mais. E eu ali, louco para ir embora já. Esse camarada é louco. E ele disse assim: pastor, a gente tem que parar de pecar. E olha, apontou para um pedaço de coxinha que eu estava comendo. Olha, quem come carne não vai para o céu. Eu engoli aquele pedaço de coxinha como se fosse uma bolinha de gude, um pedaço de vidro. Engoli. Aí já chegou outro irmão e falou: porque a carne é isso, a carne é aquilo, a carne é isso, o capeta, não sei o quê. Eu fui saindo de fininho. Deixei o outro irmão conversar: ô irmão, cheguei. Chamei o irmão, ficou lá e eu fazei. Essas pessoas, elas creem que, como Cristo encarnou como homem, semelhante ao homem, ele viveu uma vida sem pecado, moralmente perfeito, nós também podemos viver assim. Até tem um livro que eu aconselho vocês não lerem. Agora eu nem sei se eu vou falar para vocês não lerem, mas sejam éticos, conscientes. Tem um livro que foi lançado por esse grupo chamado Vencendo como Jesus Venceu, que é essa ideia de conseguir viver sem pecar. Então, semana que vem, nós vamos estudar sobre os pós-lapsarianos e a arte de não pecar. Pós-lapsarianismo quer dizer o quê? Que Jesus, quando assumiu a natureza humana, ele assumiu a natureza humana em sua totalidade e depravação do pecado. Quando Cristo assumiu, ele era idêntico, perfeitamente igual a nós. Entendeu? Então, ou seja, quando Jesus ele assumiu a natureza humana, ele assumiu a natureza após o lapso do pecado. Por isso que pós-lapsarianos. Quando Jesus assumiu a natureza humana, era
depois do pecado. Mas nós veremos amanhã que quando Cristo assumiu a natureza humana, ele assumiu a natureza adâmica, antes do pecado. Apesar de viver numa época que já havia o pecado. Não falte semana que vem, nós vamos entrar um pouco mais a fundo, ok?